cdhu.sp.gov.br. Para se inscrever, acesse o site da CDHU e preencha o formulário. Escolha o empreendimento Vinhedo e siga as orientações. É importante lembrar que só é permitido um cadastro por família. Quem já participou de sorteios anteriores e não foi sorteado deve se inscrever novamente. Já sobre os apartamentos, eles têm 49 metros quadrados com 2 quartos, sala, banheiro e lavanderia. Estão disponíveis 28 unidades para renda de 1 a 3 salários mínimos, 8 unidades para renda de 3 a 5 salários mínimos e 6 unidades para renda de 5 a 10 salários mínimos. Para participar, é necessário seguir algumas regras, como, por exemplo, morar ou trabalhar em Vinhedo há pelo menos 5 anos. Ter renda familiar entre 1 e 10 salários mínimos, não possuir imóvel ou financiamento habitacional e ter sido atendido antes por programas habitacionais. O sorteio será público e definirá titulares e suplentes. O financiamento terá juros zero para famílias com renda de até 5 salários mínimos, com parcelas que não passam de 20% da renda mensal, corrigidas apenas pelo IPCA. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Festival de Sopas e Caldos é no Famiglia Giani. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Famiglia Giani. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Famiglia Giani, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 36 minutos. Muito bom dia, uma excelente sexta-feira para você que está na Rádio Bandeirantes Campinas. Você ficou até agora com o Circuito Imobiliário. Gustavo Frison e Léo Gaspar Mota esperam você amanhã na reapresentação do programa de hoje, que a secretária de Urbanismo, Carolina Baracá, foi uma das convidadas e que você pode acompanhar novamente a programação completa amanhã no mesmo horário, às 10 da manhã, sexta que vem, tem programa inédito aqui na Rádio Bandeirantes. O Manhã Bandeirantes está chegando com os principais assuntos do dia neste 15 de agosto de 2025. Mês de agosto tá voando, hein? Já chegamos à metade do 8º mês de 2025 e até às 11h30 da manhã, você é meu convidado, você é minha convidada a também fazer parte do nosso Giro da Notícia da prestação de serviço da opinião. WhatsApp liberado a partir de agora pelo 19 97102 1493. 19 97102 1493. Obrigado a você que nos acompanha pelo FM 85.7, pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como o aplicativo Band Play, o portal bandmulti.com e o nosso canal do YouTube com imagens direto dos nossos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas, de onde falamos com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, com o Danilo Capucci na central técnica e a coordenação técnica do Gil Kleber. O Manhã Bandeirantes começa trazendo atualizações para você que nos dá carona pelas estradas, avenidas que cortam nosso interior paulista. Obrigado a você que nos ouve pelo FM 85.7, trafegando pela rodovia Anhanguera. O motorista, neste momento, encontra
Um trecho com reflexo de lentidão em função da chegada à capital paulista, mas 1 quilômetro só. Tá tranquilinho neste momento. A rodovia dos Bandeirantes está mais carregada, tá? Na Anhanguera, motorista tem lentidão entre o KM 12 e o quilômetro 11. Na rodovia dos Bandeirantes, a lentidão começa no quilômetro 18 e segue até o KM 13. Então a melhor opção nesta manhã para seguir para a capital paulista é a rodovia Anhanguera. Na rodovia dos Bandeirantes e na Anhanguera, no sentido interior, a viagem é tranquila para o motorista que segue nesta manhã. A você que está conosco pela rodovia Santos Dumont, você também faz uma boa viagem, tanto no sentido Indaiatuba quanto no sentido Campinas. O mesmo valendo para a SP-340, a Governador Adhemar de Barros, mais conhecida como a Campinas Mogi. No corredor Dom Pedro I, motorista enfrenta um trânsito mais carregado no trevo de Campinas da rodovia Dom Pedro, do quilômetro 141 ao 138, na chegada ao trevo de Barão Geraldo. Lentidão também hoje registrada na Engenheiro Constâncio Sintra. As pistas estão livres para o tráfego de motorista, não há registro de acidentes, mas uma pequena lentidão por conta do excesso de automóveis. 10 da manhã, 40 minutos, temperaturas em Campinas mais cedo, com a mínima registrada hoje na casa dos 12,7 graus. E agora os termômetros do CEPAGRI marcando 20 graus, com vento na casa dos 18 quilômetros por hora. Não tem previsão de chuva para hoje e não tem previsão de chuva para a semana que vem também. A sexta-feira amanheceu com céu claro, temperatura, como eu disse, na casa dos 12 graus, tempo segue firme, estável na região. A temperatura vai subindo conforme vamos chegando o período da tarde. Previsão de predomínio de sol, máxima de 25, nesse momento 20 graus. A umidade relativa do ar, essa a gente tem que ficar atento, porque deve ficar na casa dos 30%. Períodos de céu parcialmente nublado entre a tarde e a noite de hoje. Chance de neblina, mas chuva, nananina não. Previsão para o final de semana parecida. Predomínio de sol com temperaturas em elevação. Amanhã, por exemplo, mínima em Campinas de 13 graus e máxima de 27. Uma grande amplitude térmica também está prevista para domingo, com a mínima de 14 e a máxima de 28 graus. Ventos fracos durante a tarde, moderados a forte durante a noite, serão também realidade para os próximos dias. 10h41. Vamos começar girando as informações das últimas horas aqui no Manhã Bandeirantes. A Guarda Municipal prendeu um homem acusado de descumprir medida protetiva, agredir a ex-companheira e perseguir essa mulher até a escola do filho dela. Isso aconteceu aqui na cidade de Campinas. A mulher de 21 anos foi agredida pelo ex-companheiro em frente à residência dela. Depois, quando foi levar o filho ao Centro de Educação Infantil Estrelinha, viu o homem próximo. Pediu ajuda na escola, correu para dentro da unidade escolar. Uma viatura foi acionada e localizou esse ex-companheiro, que tem 25 anos, naquela mesma região, na rua Mendarana. A vítima tinha medida protetiva contra ele, ou seja, o simples fato dele estar naquele instante próximo à mulher já era um crime, o descumprimento de medida protetiva. O fato dele ter agredido deixa a situação ainda mais séria. Essa ocorrência foi no DIC 6, que é onde fica a escola, onde também ali próximo aconteceu a detenção deste homem. Diante dos fatos, autor e vítima foram conduzidos à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher e ele permanece à disposição da Justiça. Em Paulínia, a polícia descobriu um esquema de venda de atestados falsos. Tudo começa com uma funcionária que levou um atestado para justificar a ausência, mas aí a empresa olhou, descobriu que aquele atestado não tinha validade, que a funcionária, na verdade, nunca passou por consulta com aquele médico e o esquema provou-se ainda maior com o flagrante da Polícia Civil. Imagine uma loja que é uma portinha estreita, aquelas... Você nem imagina o que tem ali dentro. O local vendia atestado médico, comprovante escolar, anabolizante, cigarro do Paraguai e sabe lá o que mais que a polícia ainda está puxando.
A repórter Cassiane Alves, direto da delegacia de Paulínia, é quem conta mais informações pra gente a partir de agora. Cassiane. Olá, Heitor, é isso mesmo. A Polícia Civil prendeu um homem de 57 anos, suspeito, então, de vender, atestados falsificados, atestados médicos falsificados. Essa investigação começou depois que uma empresa tomou conhecimento porque desconfiou da veracidade de um documento que uma funcionária levou até essa empresa. Aí, então, começaram essas investigações. A gente está aqui na delegacia de Paulínia, a gente vai conversar com o delegado doutor Ricardo Carvalho. Ele vai explicar para a gente um pouquinho mais como que andam as investigações, como exatamente que vocês chegaram nesse homem. Ele é morador da cidade de Sumaré, é isso, doutor? Obrigada. Sim, ele é morador de Sumaré. As investigações começaram com esse boletim de ocorrência dessa empresa, aqui de Paulínia, que relatou que uma funcionária teria apresentado um atestado que eles conferiram, que ela nunca teria passado por aquela consulta, que o atestado seria falso. Então, ela foi intimada, compareceu na delegacia e, em conversa com o setor de investigação, ela relatou como ela teria adquirido esse atestado. Inclusive, mostrou a chave Pix que foi usada para fazer o pagamento do atestado. Em posse dessas informações, a gente conseguiu identificar o indivíduo que foi preso. A gente foi cumprir um mandado para tentar apreender materiais para esse inquérito e localizou tudo isso que está aqui. Uma série de atestados falsos de várias instituições da região, de Paulínia, Hortolândia, Campinas, Sumaré, atestados escolares falsos também, de conclusão de ensino médio, de segundo grau. Conseguimos localizar muito cigarro contrabandeado também do Paraguai, inclusive alguns frascos de anabolizante que provavelmente ele comercializava nesse mercado que ele tinha lá em Sumaré. E ele vendia tudo isso não só aqui na região, em várias cidades aqui também. Provavelmente, como tem atestados de várias cidades, ele poderia atuar muito em Sumaré, Paulínia, Campinas, Hortolândia, porque tem atestados de hospitais e UPAs de todas as cidades. São muitos atestados que a gente está agora fazendo um levantamento. Vocês identificaram outras pessoas também vítimas? No momento ainda não. Agora a gente vai verificar, provavelmente tem muitos médicos, auxiliares de enfermagem, até dentistas que seriam vítimas de furtos, que a gente localizou muitos carimbos receituários, que provavelmente foram furtados, subtraídos de alguma UPA, algum hospital. Então vai ser um levantamento agora demorado, é longo, foi muito material apreendido, mas as investigações vão continuar. Para saber exatamente agora qual a origem de todos esses cadastros também que são utilizados nesses documentos, e como que está nesse momento o processo agora com ele. Ele foi ouvido, como que está essa questão aí com este homem? A gente está ainda fazendo a apreensão de tudo, catalogando tudo, separando o que a gente vai ter que investigar. E o indivíduo agora foi passar pelo Instituto Médico Legal para fazer o exame de IML e depois ele vai ser interrogado aqui na presença do advogado dele. Tá certo, então, muito obrigada, doutor Ricardo, pelas suas informações. Tá aí, então, Heitor, a gente segue acompanhando tudo por aqui. Essa é uma investigação a longo prazo, ainda tem muitos detalhes, Muita investigação ainda para tentar entender como que ele agia, tentar localizar também, identificar outras pessoas aí, vítimas, bem como esses profissionais aí da área de saúde. Eu volto aí com você. Muito obrigado, Cassiane Alves. Bom, artigo 302 do Código Penal fala sobre a falsificação de atestado médico como um crime. Pena para quem emite o atestado falso pode ser de detenção de 1 mês a 1 ano. Agora, isso considerando que quem fez o atestado é um médico. O que a polícia está entendendo dessa história é que ela também se trata de uma falsidade ideológica. Os criminosos utilizando nome, número de CRM, carimbos falsos, se passando por médicos que também não saberiam que eram vítima desse esquema. Aí a pena fica ainda maior, pode chegar a 6 anos de cadeia. No aspecto profissional, o Código Brasileiro, a consolidação das leis trabalhistas, deixa muito claro que a prática de apresentar um atestado falso, seja um diploma, que também tinha venda, seja um atestado médico para justificar uma falta, seja um comprovante escolar, pode resultar em demissão por justa causa. Agora, Walter Sena, esse esquema, ao que me parece, tem que ser investigado
muito amplamente. Porque quem está acompanhando a gente pelo rádio, não viu as imagens também que foram apresentadas no nosso canal do YouTube, imagine uma mesa enorme com uma variedade de diplomas de instituições diferentes, de atestados médicos de hospitais de Campinas, Sumaré, Paulínia. Quantos não foram os golpes aplicados com algo que era vendido como se fosse uma bala numa mercearia? O cliente entrava lá e ele escolhia. O que você quer? Você quer levar um salgadinho ou você quer levar um atestado médico falso? Você quer comprar um pacote de feijão ou você quer comprar um anabolizante? É uma mercearia que tinha um pouco de tudo e que agora faz um verdadeiro passeio pelo Código Penal, Sena. Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes acompanhando aqui a programação da Rádio Bandeirantes. É verdade, era uma espécie de clínico geral do crime, né? Eu vendo essas imagens que você acabou de exibir aí, a nossa técnica, o que me lembrou? Aqueles filmes, sabe? Quando tem um bandido que quer fugir porque a polícia tá atrás dele, ele sempre procura uma pessoa que é desse tipo aí, que mora lá numa tapera abandonada, num lugar distante, no meio do mato, e ele fala, deixa comigo. Ele arruma o passaporte, arruma a identidade falsa, arruma arma, arruma um pouco de dólar, aquela coisa toda. Então é uma coisa parecida, porque ali a gente, pelo menos num primeiro momento, é claro que a investigação desse caso está no princípio ainda, mas quando você vê carimbos de médicos, papéis timbrados, você pensa, bom, tem alguma coisa de falsificação ali, né? É uma coisa muito fácil para um estelionatário, por exemplo, descobrir o nome de um médico, do CRM dele, tem aí nas redes sociais, né? Tem em qualquer catálogo. E aí você manda uma fábrica de carimbo fazer aquilo, você faz uma assinatura qualquer lá, carimba, vende para alguém e a pessoa apresenta no departamento de RH, né, das empresas e é claro que isso pode acabar acontecendo e o RH não sabe como é que foi conseguido aquele atestado. Mas é um problema, porque como você falou, quem compra um atestado desse, é claro que o falsificador, o estelionatário, o criminoso não vai dar isso de graça. Alguém que não passou pelo médico e tentou ali usar esse subterfúgio para faltar do serviço e apresentar o atestado, ele sabe que fez coisa errada. Então é claro que ele também é conivente e copartícipe desse tipo dessa modalidade de crime. Então tá aí com a polícia, né, para investigar direitinho, para verificar de onde vinha, se tinha alguns médicos também que faziam parte da rede ou se era simplesmente só falsificação. Mas eu vou contar para você, viu? Tem umas pessoas que montam uma logística tão grande, conseguem fazer um imbróglio tão perfeito para aplicar o crime, que se essas pessoas tivessem mobilizado essa mesma energia, inteligência, investimento e criatividade por uma coisa legal, ela poderia até prosperar, viu, Heitor? Poderia usar para o bem a inteligência que é natural, né? Mas, infelizmente, às vezes a busca pelo dinheiro fácil é o que leva as pessoas a essa situação. E também um gostinho de impunidade que vem por aí uma vez pego. Às 10h52, olha, ontem foi registrado um acidente numa das principais avenidas aqui de Campinas e 4 pessoas ficaram feridas depois de uma batida entre 2 ônibus na Avenida John Boy Dunlop. 2 feridos tiveram que ser levados ao hospital e outros tiveram ferimentos leves. A Indec atendeu essa ocorrência, que foi na saída do terminal do BRT Campo Grande. O ônibus da linha 213 bateu no outro veículo da linha 212. O motorista da linha 212, que foi o ônibus atingido, um homem de 68 anos, e uma passageira de 33 anos, foram encaminhados ao pronto-socorro Campo Grande. Outros 2 feridos foram atendidos pelo SAMU no próprio local e não precisaram dar entrada em hospital. Os veículos foram removidos cerca de 2 horas depois da colisão ter sido registrada. O trânsito voltou a fluir dali em diante e as próprias câmeras da John Boy vão ajudar na investigação sobre quem provocou esse acidente, se alguém, enfim, furou a preferencial do outro motorista e quais são as causas e as consequências dessa colisão. Mas felizmente nada de mais grave, apenas essas 2 pessoas que deram entrada no hospital, mas sem ferimentos considerados mais sérios.
Às 10 horas e 53 minutos, falando também do trânsito urbano aqui em Campinas. Atenção, você que trafega pela região da Rua Doutor Emílio Ribas, no Cambuí. Tem um bloqueio sendo realizado nesta manhã e segue até às 4 horas da tarde. Fechamento que abrange o trecho desde o cruzamento da Avenida Coronel Silva Teles até a altura da Rua Doutor Silvio de Moraes Salles. A Sanasa fez a solicitação de uma interdição porque realiza uma obra de ligação da rede de esgoto no local, próximo ao número 1137. Para circular na região, os motoristas devem utilizar desvios que estão programados e sinalizados pela INDEC, na Avenida Coronel Silva Teles, na Norte Sul, Avenida José de Souza Campos, na Rua Américo Brasiliense e na Rua Doutor Emílio Ribas. Expectativa, portanto, que até às 4 horas da tarde essa obra para a Sanasa esteja concluída. A partir daí a INDEC vai fazer a liberação do trecho e, na sequência, no chamado horário de pico, o trecho já esteja liberado pela Rua Emílio Ribas. E se você passar pelo local e estiver com alguma dificuldade, conta pra gente que nós também vamos compartilhar a informação com o nosso ouvinte aqui do Manhã Bandeirantes. Por falar em Sanasa, a empresa responsável pelo abastecimento, tratamento de água e esgoto de Campinas, foi premiada com o que é considerado o Oscar, talvez, do tratamento de esgoto e dos trabalhos realizados em todo o Brasil. Não é novidade que muitas empresas observam o que é feito em Campinas a partir da Sanasa, para também levar algumas das ideias para outros municípios. E o Instituto Trata Brasil premiou Campinas pelos melhores índices de saneamento do país. O repórter Everton Ramos acompanhou essa premiação, conversou com a Luana Preto, que é presidente do Instituto Trata Brasil, prefeito Dário Saad, presente no evento, assim como o presidente da INDEC, Manuelito Magalhães. E a gente explica um pouco mais o que levou em conta o Instituto Trata Brasil para premiar Campinas nesta semana. Sinônimo de higiene, saúde pública e infraestrutura sanitária. Saneamento básico. Necessário, mas que só passou a ter a devida atenção, principalmente neste século. E que virou prêmio. A 9ª edição da premiação com os casos de sucesso no país foi realizada no auditório da Fundação Getúlio Vargas, na capital paulista. O ranking nacional é feito pelo Instituto Trata Brasil. Bom, o objetivo desse prêmio é mostrar que o saneamento pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então ele avalia os principais indicadores de saneamento básico dos municípios, acesso à água, coleta e tratamento dos esgotos, perdas de água. E nós vemos então, dentre os 100 maiores municípios, quais que mais se destacaram. As 100 cidades mais populosas do país foram avaliadas em 5 quesitos. O objetivo com o novo marco legal do saneamento é que em 2033 o Brasil atenda 99% da população com água tratada e 90% com coleta e tratamento de esgoto. A campeã deste ano, Campinas, que atingiu 99,95% de cobertura de água tratada, 97,10% de coleta e afastamento de esgoto e 94% de tratamento de esgoto. O índice de perdas é baixo, apenas 17,26%. Hoje eu venho aqui com muita emoção, muito emocionado, porque representar uma cidade que é campeã de saneamento básico em todo o país é sem dúvida um orgulho, não só para mim, mas tenho certeza que para toda a população de Campinas. É a coroação de um trabalho que vem sendo realizado há muitos anos pela Sanasa e pela Prefeitura de Campinas. A cidade deve inaugurar nos próximos anos uma nova EPAR, uma estação onde metade do esgoto será transformado em água de reuso, e deve implementar ainda um novo ponto de captação para evitar problemas em casos de crise hídrica. Novas metas para o desafio de manter o primeiro lugar. O nosso desafio é continuar no topo e dando um serviço de qualidade para a cidade de Campinas e olhando para o futuro, com sustentabilidade, com segurança hídrica também. Esse prêmio traz luz exatamente àqueles municípios, aquelas prestadoras de serviços que fizeram um esforço, garantindo que os brasileiros que moram nessas cidades tenham de fato o benefício em termos de qualidade de vida e de qualidade ambiental que o saneamento garante.
Agora 10 horas e 58 minutos. Esse ano, Sena, uma discussão surgiu aqui em Campinas, foi levantada também pelo vereador do PCdoB, Gustavo Peta, quando o governo do estado divulgou a lista de cidades que integram o Universaliza SP, que é um projeto que o governo do estado tem em 218 cidades, com a intenção de oferecer o fornecimento de água potável, a coleta e o tratamento de esgoto para a população paulista em geral, e que, na prática, é um processo de privatização das empresas municipais responsáveis por água e esgoto. A Sanasa tinha o nome incluído, ou Campinas como cidade, como administração, teve o nome incluído durante um anúncio realizado pelo governo do estado de São Paulo. Isso chamou a atenção porque Campinas já tem uma empresa absolutamente consolidada nesse serviço. E aí depois houve a explicação por parte da Sanasa de que houve um erro. Campinas decidiu aderir ao Integra Resíduos, que é um outro programa do governo do estado, e não ao Universaliza SP, porque a própria Sanasa diz, não haveria sentido na adesão do município, que já atingiu a universalização de água e esgoto em 2023. Quando houve a privatização da Sabesp, nós trouxemos esse assunto, inclusive questionamos todos os candidatos a prefeito de Campinas se havia qualquer projeto para a privatização da Sanasa. Todos disseram que não, inclusive o prefeito reeleito Dário Saad. Não há qualquer razão para essa discussão vir a pauta em Campinas, já que não é interesse da Sanasa e a administração municipal diz que também não será interesse dela. Quando você tem uma empresa premiada dessa forma, você tem que fazer é melhorar ainda mais o trabalho dela e não pensar em qualquer outro assunto que saia do dia a dia da Sanasa, né, Sena? É verdade. Vez ou outra acontece essa discussão sobre a privatização ou não da Sanasa, mas é uma discussão que fica ali na periferia, na beirada da discussão central, porque realmente quando se senta à mesa e identifica lá, ela é uma empresa superavitária que consegue fazer seus investimentos, né? Nossa, eu me lembro nos anos 90 ainda, que criou-se em Campinas o que eles chamavam de anel adutor, porque naquele período tinha um problema, né? Que a tubulação estava antiga e quando acabava, tinha algum problema, o registro, um vazamento, tinha que ir lá o pessoal da obra interditar aquele local para consertar aquele registro, algum defeito que tinha tido na rede de água, ficava lá uma quantidade gigantesca de gente sem água. E o anel adutor conseguiu fazer com que, quando você fecha um registro, o sistema joga para outro e você consegue fazer com que uma parcela muito pequena, localizada, de onde está aquele registro, fique sem água temporariamente. Então a Sanasa, historicamente, né, sempre foi uma empresa bem montada, bem administrada e que tem ali um superávit, né? Você, por exemplo, os Correios é uma empresa brasileira que dá prejuízo. Ou se você tem uma empresa de água em algum lugar que ela é deficitária e não consegue fazer os seus investimentos para ampliar, para melhorar a capacidade, pode-se discutir a privatização daquela empresa, que daí, em tese, a iniciativa privada vai entrar com recursos, aquela coisa toda. Agora, o que a Sanasa e toda e qualquer empresa pública sempre precisa é da vigilância das pessoas, das autoridades que tenha o papel de fiscalizar. Então, por exemplo, a Câmara de Vereadores de Campinas, em todos os membros, né, seja de qual partido for, eles têm a missão de verificar se está tudo certinho ali. Porque não é porque uma empresa é superavitária e tem lá o seu investimento em dia, suas contas no azul, é que tudo ocorre direitinho. Isso a gente fala da Sanasa, da Indec e de qualquer outra empresa. Aí no ramo estadual a mesma coisa, né? Você pega lá a Sabesp, pega outras empresas, a EMTU e qualquer empresa pública. Então os parlamentares têm a missão de fiscalizar para ver se tudo aquilo está certinho, né? Porque pode eventualmente ter alguma coisa, ter gente demais, mais do que precisa, aquela coisa toda. Então é isso que a gente costuma dizer. Mas não dá para imaginar a privatização de uma empresa que está funcionando, está dando lucro, tem uma cobertura
de tratamento de água enorme e também afastamento de esgoto, né? O esgotamento sanitário. Uma coisa me chamou a atenção que o Everton Ramos colocou ali que a perda da Sanasa é só 17%. Você fala, pô, 17% é bastante. É que a média nacional é 37,7%, é quase 40%. A média nacional. Tem município aí, tem lugar que é mais de 50%, fazendo assim uma média, deu 47%. Então, a Sanasa, sim, tem o menor índice de perdas. E a gente fala perda, o que é? Água tratada, viu, gente? Então, já tratou a água ali, ela está na tubulação, tem um vazamento e aquela água tratada, que custou caro para tratar, acaba escorrendo e perdendo. Esse é o índice de perda. Everton Ramos, que inclusive já estreou no Scratch do rádio, da Rádio Bandeirantes em São Paulo. Ele que fez essa como a última reportagem aqui na Band Campinas e agora integra o time de esportes de Ricardo Capriotti e de tantas estrelas do rádio brasileiro. Ontem já estava, viu, na transmissão de Universitário do Peru e Palmeiras. Já tô sabendo que no final de semana vai fazer Botafogo e Palmeiras também. Olha então, só. Vai trabalhar bastante. Ele deve estar ansioso para fazer o Santos, né? Com certeza. É santista roxo. E certamente vai levar também todo o talento, o conhecimento que ele tem de futebol e a capacidade que tem na comunicação agora para o Scratch do rádio da Rádio Bandeirantes na capital paulista. Às 11h05, um rápido intervalo. Na volta, o governo do estado lança uma ferramenta que promete aproximar quem procura uma oportunidade de emprego às empresas que têm vagas abertas. E também, na mesma plataforma, saber quais são os cursos técnicos profissionalizantes, as formas de você se aprimorar para o mercado de trabalho em um só lugar. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco esses assuntos, esses destaques e a sua participação pelo 19 97102 1493. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Campinas vai receber neste sábado, 16 de agosto, o programa Meu Pai Tem Nome, que oferece teste de DNA para reconhecimento de paternidade, orientações jurídicas e acordos extrajudiciais. Todos os serviços são gratuitos. O atendimento será das 9 da manhã à 1 da tarde, na sede da Defensoria Pública. As inscrições vão até hoje, quarta-feira. Para se inscrever, basta acessar o site da Defensoria Pública de São Paulo, na aba Programa de Reconhecimento de Paternidade. Na inscrição, o cidadão deve preencher os dados, selecionar o mutirão de paternidade do dia 16 de agosto e escolher o serviço desejado. Nas opções tem teste de DNA, reconhecimento de paternidade, acordo ou orientação em direito de família. Vale lembrar que o evento é realizado pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Gerais, junto com defensorias públicas estaduais. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Agora são 11 horas da manhã e mais 8 minutos, 11h08. Manhã Bandeirantes segue na programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado a você que está nos acompanhando também pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes. Você sabe que pelo Band Play agora você acompanha ao vivo todos os programas da Band Mais TV, da Band Campinas e também as transmissões do Campeonato Brasileiro da Série C.
Amanhã, por exemplo, tem Ponte Preta e Itabaiana com a narração de Carlos Batista. Tá fora de Campinas, quer acompanhar a macaca, quer secar o seu rival? No Band Play você consegue gratuitamente acompanhar a gente de onde você estiver. Deixa eu perguntar para você que é gestor, porque eu acredito que você vai concordar comigo. Se contrato falasse, seria incrível, porque aí o contrato avisaria quando tá para vencer, pouparia a dor de cabeça e agilizaria muitas coisas na sua empresa, não é verdade? Os contratos da Sandra não falam, mas é quase isso. Ela é gestora da Fundação Fundo Brasil, uma instituição do terceiro setor, e contou pra gente que pedia um tempo danado para descobrir a situação de cada contrato. Precisava fazer consulta, às vezes, em 10 lugares diferentes para um contrato só, cada lugar com seu próprio sistema. Hoje, usando os módulos Compras e Gestão Eletrônica de Documentos do WK Radar, a Sandra encontra todas as informações com um filtro só. Tem o filtro do valor, quer saber quando vai vencer o contrato, o histórico, quem é o fornecedor, tá tudo lá num único lugar com o WK Radar. Agora, não tem mais surpresas, o sistema avisa quando o contrato está para vencer, ela ganha tempo para focar no que realmente importa e isso também pode ser a sua realidade com o WK Radar. Quer ter mais tempo para transformar vidas? Acesse wk.com.br. Com o WK Radar, você tem a automação na palma da sua mão e a integração dos processos da sua empresa em um só lugar. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Aqui na região de Campinas, você pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. Anote o número: 19 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Bandeirantes. Agora são 10 horas da manhã e mais 10 minutos, 10:10. Vamos trazer a participação dos ouvintes que estão conosco nesta manhã, girando a opinião dos diferentes assuntos que você vem desde cedinho acompanhando também com a programação da Rádio Bandeirantes. 19 971021493 é o nosso canal de comunicação. Bom dia, Heitor. Tudo bem? Dia. Bom dia. O Heitor, os bolsonaristas têm que parar de chorar, viu? Por quê? Porque agora saiu a pesquisa ontem. Que o Bolsonaro, a maioria dos brasileiros está apoiando a prisão do Bolsonaro. Entendeu? A maioria. Então os bolsonaristas têm que parar de chorar. E chorar na cama, que a cama é quente. O fato que ele está citando a pesquisa em questão da mensagem do Cícero, que acompanha a gente aqui na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, final do telefone 5876, é uma pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada ontem, que mostra que 51% dos brasileiros concordam com a prisão domiciliar imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo ministro Alexandre de Moraes. A maioria, 53%, considera que Alexandre de Moraes vem agindo dentro da lei. Levantamento feito entre segunda e terça-feira agora desta semana com 2.002 pessoas em entrevistas presenciais em 113 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, a pesquisa tem 51% de brasileiros afirmando que concordam com a prisão domiciliar, 42% dizendo que discordam, 3% não concordam nem discordam e 4% que não sabem ou não quiseram opinar. A pesquisa aponta ainda que 87% dos eleitores ficaram sabendo da prisão. Pessoas que estão aptas a votar em 2026, 30% se disseram bem informados sobre o que está acontecendo, 42% mais ou menos informados, 15% com pouca informação. 87% dos brasileiros afirmam por essa pesquisa do Datafolha ter tomado conhecimento sobre a prisão de Jair Bolsonaro. Me espanta saber que 13% dos brasileiros não estão acompanhando o noticiário
que mexe não apenas com o nosso dia a dia, com a nossa economia, mas com a paixão de tanta gente, Walter Sena. Pois é uma coisa engraçada, porque muitas pesquisas vão sair, né? Tem vários institutos de pesquisa, isso vai longe ainda. E o conselho que eu dou pro petista ou pro bolsonarista é não chorar não, né? Porque isso aí, senão você chora hoje, ri amanhã, depois volta a chorar outro dia, isso é bobagem. Tem que realmente se informar, ficar sabendo do que está acontecendo, eu acho importante, mas sem sofrer por causa disso. Porque enquanto o eleitor defende com unhas e dentes o seu político de estimação, eles nos bastidores muitas vezes se entendem. Basta você ter um assunto, ter algum motivo para eles se entenderem. Eu vou falar um clássico aqui. Quando existe uma votação em qualquer Câmara de Vereadores, em qualquer Assembleia Legislativa ou no Congresso Nacional, que é para aumentar os próprios salários, aí não tem direita, esquerda e centro. Todo mundo vai lá na calada da noite e aprova logo aquilo. Coloca em pauta um projeto com o fim do fundo eleitoral para você ver se exatamente. Todo mundo não se abraça. Todo mundo se abraça. Então, é uma bobagem enorme os eleitores ficarem discutindo isso. Agora, a pesquisa é válida, é legal, né? Para você ficar sabendo como é que tá, como é essa coisa toda. Mas aí a opinião da pessoa entrevistada numa pesquisa, ela também anda ao sabor dos ventos. Depende do que aconteceu naquele momento, depende se amanhã encontra-se um escândalo ou uma ilegalidade cometida em qualquer um dos processos. O eleitor, se for fazer uma pesquisa no dia seguinte, já muda um pouco de opinião. Então é uma coisa que não resolve muito. Isso funciona mais ou menos como também a pesquisa eleitoral, né? E que, dependendo ali do caminhar da campanha, pende para um lado ou pende para outro. Então é mais absorver mesmo a informação e ficar por dentro do que está acontecendo do que ficar feliz ou triste, que realmente não adianta nada. Agradecendo ao Adriano Vermelho, nosso ouvinte de todos os dias. Tô em dívida com o Adriano aqui, mas hoje eu vou trazer a mensagem dele, que é a seguinte: fugindo da metáfora guerra de todos os dias, mesmo supostamente evoluídos, o mundo mais uma vez mergulha em conflitos absurdos por motivos insuficientes para justificar tantas atrocidades. É muito mais fácil, ele escreve entre aspas, começar guerras do que terminá-las. Aliás, mesmo que não haja nenhum tiro trocado, o ódio seguirá como herança dos envolvidos. Precisamos de paz, amigos, e como precisamos, Adriano, e também de mais gente que leve a paz em ambientes onde às vezes o conflito parece fazer mais sentido, embora não haja sentido nenhum nesses conflitos. Mais uma mensagem de áudio, filosofamos hoje, hein, Adriano? Mais uma mensagem de áudio aqui do ouvinte do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Sena. Bom dia. Alguns assuntos rapidamente vamos tratar aqui. Felca. Passado o tempo, tudo vai cair no esquecimento sobre a adulterização das crianças, né? Os pais dão um celular na mão dos filhos e eles estão lá no quarto quieto, para eles está excelente, que eles fazem o que eles querem. Então, quer dizer, na hora que passar o bafafá aí, tudo vai voltar ao normal, não vai acontecer nada, né? Agora, voltando ao assunto taxação. Você vê que é como diz o Sena, não tem como o Lula ficar de boca calada. Ontem ele pegou o microfone, acho que ele toma umas antes, sobe no palanque, fala aquele monte de besteira, os de nível intelectual igual a ele aplaudem e ele acha que ele está abafando. Ontem ele falou, não, se os Estados Unidos não quiser comprar o nosso produto, a gente vende para outro. Quer dizer, os empresários tudo desesperado, tentando um acordo, tentando fazer alguma coisa para escoar a produção que antes era enviada para os Estados Unidos, para que volte a acontecer isso. Ele sobe no palco com esse ar de desafio, de arrogância. O que ele espera conseguir com isso, né? Ele acha que ele pensa que ele é um Xi Jinping, que tem uma bala na agulha para bater de frente, que a China não tem, né? Então é assim, você vê que o outro inventa um monte de besteira lá do outro lado, fala que o Brasil é um péssimo parceiro comercial. Não é, a gente sabe que ele usa um monte de fato inverídico, né? Aliás, o daqui também usa, que ele mesmo falou, naquela vez na população das crianças de rua, né? Um grande abraço a todos. Grande abraço ao Paulo Neves, que participa conosco nesta sexta-feira, 15 de agosto de 2025. Vamos trazer informações também a respeito desses temas que foram citados pelo nosso ouvinte. Começando pelo primeiro fato que está acontecendo agora, que é a prisão de Ítalo Santos, o influenciador digital que foi citado nominalmente na denúncia feita pelo também influenciador Felca nas redes sociais.
Ítalo Santos foi preso nesta sexta-feira em Carapicuíba, na Grande São Paulo, investigado pelo Ministério Público da Paraíba por exploração e adultização de crianças e adolescentes. O marido dele, Israel Nata Vicente, conhecido como Euro, também foi preso. Os mandados expedidos por um juiz da Paraíba, mas o cumprimento feito na Grande São Paulo. Segundo essa decisão, a prisão dos investigados apresenta-se como medida imprescindível para a preservação da instituição processual, protegendo as provas e as testemunhas de novas investidas ilícitas. Ainda conforme a decisão, segundo as provas apuradas até agora em inquérito policial, os depoimentos de testemunhas e provas documentais apontam forte indício de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular, produção de vídeo com divulgação em redes sociais, levando constrangimento de crianças e adolescentes, dentre outros crimes. O Paulo não está muito otimista de que isso vá mexer nas estruturas. Eu sou um pouco mais otimista. Eu acho que uma grande ferida foi tocada e daqui para frente a sociedade vai discutir mais a respeito do que se deve ou não explorar nas redes sociais. A cada época, a cada década, a gente parece lidar com alguns absurdos que, passado o tempo, a gente olha para trás e enxerga que, meu Deus, como que a gente achava isso como normal. Por exemplo, semi-nudez quando não nudez na televisão aberta. Era algo que parecia comum nos anos 90 e que hoje a gente olha para trás e pensa, ninguém achava isso absurdo? Transportamos um pouco daquilo da televisão para as redes sociais. E eu acho que daqui a um tempo a gente também vai olhar para isso tudo como um grande absurdo. Daqui a pouco eu pego a opinião do Walter Sena, porque nós temos agora um convidado aqui na linha conosco do Manhã Bandeirantes para falar com você que está em busca de oportunidade de emprego ou você que está procurando uma requalificação também no mercado de trabalho. Uma nova ferramenta do governo do estado de São Paulo foi divulgada nesta semana e já está funcionando. É um portal chamado Trampolim. Nosso convidado na linha conosco aqui na Rádio Bandeirantes Campinas é o Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. O Trampolim é uma oportunidade de aproximar quem está em busca de uma vaga no mercado com as empresas que estão contratando. É isso mesmo, secretário? Muito bom dia ao senhor, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Heitor, um prazer imenso estar com vocês, muito obrigado pela oportunidade. O Trampolim, na verdade, o que aconteceu que nos levou a fazer o Trampolim? Foi até uma conversa longa que a gente vem tendo com a nossa primeira-dama, Cristiane Freitas, que é muito preocupado com a questão de empregabilidade, junto com o governador. E o que a gente estava vendo? Hoje você tem 5,9% de desemprego. Você tem mais ou menos em São Paulo 1.100.000 pessoas sem emprego. Eu fui até agora, Heitor, em 406 cidades do estado de São Paulo. Eu vou nas 645 se Deus quiser, até abril do ano que vem. E aí, não tem uma cidade que eu fui até agora, nenhuma, que os empresários não me falassem. Meu maior problema é taxa de juros, conhecido, né? E falta de mão de obra. Isso é o que eu mais escuto nessas 406 cidades. Aí nós começamos a ver o seguinte, nós estamos com problema. Então, a decisão do Trampolim foi o quê? O Trampolim ele é uma plataforma que respeita todas as outras plataformas existentes de cada uma das empresas. Porém, por exemplo, eu tenho o PAT lá dentro. O PAT roda com 30 mil vagas. Eu estou com essas 30 mil vagas tem um tempão, eu não desço de jeito nenhum, entendeu? Então o Trampolim ele vem com a filosofia do seguinte, eu tenho um pilar que eu coloco todos os cursos gratuitos lá dentro. Hoje, se você abrir lá, você vai ver que tem mais ou menos 6.750. Todos os cursos gratuitos, seja nossos, seja do Sebrae, seja do Senai, seja do Sesc, nós estamos colocando, todo mundo que tem curso gratuito, nós estamos incentivando que os coloque lá. O outro pilar é as empresas, porque aí elas colocam as vagas e não custa nada, é só colocar as vagas dele. Só que com isso eu tenho 3 objetivos, nós temos 3 objetivos. Primeiro, eu vou empregar, se o cara entrar e ver que tem a vaga e ele se candidata, beleza, é o papel nosso. Agora, pode acontecer dele olhar a vaga e falar, olha, tem um curso de qualificação aqui que eu consigo fazer para essa vaga. Ele pode fazer o curso e se candidatar à vaga. E o terceiro é começarmos a trabalhar com fatos e dados no estado de São Paulo, que pode ser que tem muita demanda que não está falando com a qualificação que nós estamos fazendo. E aí eu consigo cruzar isso, porque esse site me permite olhar
por cidade, por região, por empresa, por setor. Entende? Aí a gente consegue ter uma política mais efetiva de todos nós que oferecemos cursos dentro da demanda existente. E a última parte do pilar é o cidadão, que aí a gente precisa muito da ajuda de vocês, como a Rádio Bandeirante está fazendo agora, que é divulgar, eles precisam acessar. E lá tem uma outra ferramenta, a gente dá apoio, a gente pode fazer currículo, podemos ajudá-lo a fazer o currículo, tem toda uma parte de assessoria também. Só que nós vamos conseguir nós vamos enxergar a partir de agora, tá, o que é necessário para empregar. Porque como o governador fala, e eu também concordo, qualificar é uma coisa. O objetivo da qualificação não é a quantidade de qualificação, e sim a empregabilidade. Se eu qualificar e não empregar, eu não estou tendo sucesso. Aí você nota, inclusive, esse programa da primeira-dama Caminhos da Capacitação, que nós somos apoiadores, o sucesso dele está sendo esse. Agora, o volume é menor porque são carretas, né? Mas mesmo assim, você treina 450 pessoas e sai com 400 pessoas empregadas. O final da conta é, não adianta eu qualificar se eu não empregar. E essa ferramenta te permite fazer isso e avançar nos estudos que possam colocar mais cursos ou que possam direcionar. Pode ser, eu já vi isso, Heitor, que tem uma região que ela quer um tipo de mão de obra, mas as pessoas não querem trabalhar naquele segmento. Aí eu preciso ter uma política de buscar de outras cidades, ou de buscar de outra região, ou até mesmo fora do país. Faz parte do jogo. Mas nós vamos conseguir chegar a isso de uma forma metodológica e com fatos e dados. Na plataforma do trampolim.sp.gov.br você tem os filtros, por exemplo, por cidade. Colocando Campinas na plataforma, a gente vê aqui 8 cursos de qualificação: chocolateria, operador de empilhadeira, logística, informática, assistente de logística, atendimento em lanchonete, operador assistente de produção e 21 vagas de emprego. É possível também fazer pelo raio, a proximidade dessa oportunidade de onde você mora, inclusive para cidades vizinhas. Walter Sena, nós estamos conversando com Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Pois não, bom dia, secretário. É claro que a qualificação profissional é uma coisa muito importante, né? A gente acompanha aqui, especialmente com a evolução tecnológica, algumas pessoas que não se qualificam, não se atualizam, ficam para trás, e tem muitos setores realmente que têm essa demanda. Agora eu queria perguntar ao senhor o seguinte: em tempos agora de tarifaço, onde alguns setores empresariais estão mais preocupados agora, não estão nem pensando em aumentar a oferta de vagas, mas a manutenção dos atuais empregos, eu queria saber objetivamente do senhor se a sua secretaria conversa com outras secretarias estaduais para ver se tem alguma função mais específica para esses setores que podem sofrer mais com o tarifaço. Olha, vamos separar. Primeiro, assim, a questão de empregabilidade no estado de São Paulo, tá? O impacto do tarifaço, óbvio que ele existe, nós estamos monitorando, mas se você olhar, ele não atinge 10% do que nós temos de desemprego, tá? Ele não vai atingir isso. Não vai. Entendeu? Então, o máximo aí, você pode falar aí que vai chegar a menos. Eu não sei o número, eu te explico até por quê. Então, assim, o trampolim, ele continua mexendo em setores hoje que estão crescendo barbaridade em São Paulo, como, por exemplo, data center. Nós estamos entrando aí com 110 bi de data center em São Paulo. Eu preciso de profissional de tecnologia. Está crescendo, e esse não tem impacto no tarifaço. O setor de turismo, ele sai de um PIB de mais ou menos 250 bi, um brilhante trabalho do Luciano aí, está chegando a 350, 10% do nosso PIB, que nós estamos operando hoje com um PIB de 3 trilhões 480. Em 2021 nós éramos 2,729. Então, assim, o trampolim, ele tem a maior parte dele não pega o tarifaço. Esse é um ponto. Com relação ao tarifaço, ele é um trabalho que nós estamos fazendo a pedido do governador de olhar a cadeia inteira. Às vezes, eles me perguntam o seguinte: mas qual é o impacto total? Eu digo a todo mundo, nós não conhecemos o impacto total ainda. Nós sabemos, pelo seguinte, você imagina a Caterpillar, máquinas e equipamentos me preocupa muito. Caterpillar, Volvo, me preocupa muito. Tá? Agora eu vou falar uma coisa com você. Quando eu falo que eu não estou vendendo uma máquina da Caterpillar, eu tenho que olhar a cadeia dele. Eu não sei se ele está verticalizado ou não, porque deve ter fornecimento. Quem compra aço, ele compra da Uzi Minas, eu vou impactar a Uzi Minas. Se eu diminuir o transporte, eu vou impactar toda a logística dele. Então, o impacto ele está por empresa, porque eu não sei a cadeia dele. Então, ele pode ser muito maior do que nós estamos imaginando. Eu não sei como é que ele está. Por exemplo, eu tive uma empresa outro dia que realmente ela tem 90% da fabricação dela é mercado americano. Pô, esse está na veia. É difícil, porque você não consegue mexer no mercado tão rápido igual as pessoas imaginam. Eu venho dessa carreira, eu fui presidente de 10 empresas, sócio de uma pancada de coisa,
As pessoas acham o seguinte, não, amanhã eu vou abrir mercado. Até eu escuto às vezes isso. Você não abre o mercado da noite pro dia. Até porque, se você pensar, quando você faz seu planejamento na Rádio Bandeirante aí, você já calculou pro seu ano o orçamento do que você vai ter de receita, do que você vai procurar. Você está mais ou menos vendido a posição que a gente fala. Entende? Você pega uma BRF, que eu já trabalhei, fui presidente da América Latina lá, você está vendido por 2 anos. A gente sabe onde está. Entendeu? Então, não é tão fácil abrir um mercado na velocidade que as pessoas estão imaginando. As medidas tomadas estão todas de curto prazo. O governador está muito preocupado, a Fazenda fez um brilhante trabalho para liberar crédito, eu estou com a Desenvolve focada com 400 milhões para capital de giro, para tentar salvar. Agora, nós temos que procurar a solução estruturante, que passa por uma negociação com o governo Trump. Porque eu preciso ter essa previsibilidade. Esse 50 vai até quando? Vai ser no governo dele inteiro, entendeu? Para mim poder movimentar a cadeia. E, a outro ponto, em empregabilidade, óbvio que quanto mais as pessoas aderirem ao plano daquela região, é igual eu te falei, Campinas tem esse número, mas é pouco. Pela capacidade, a região de Campinas detém 600, são 90 cidades, tem mais ou menos 662 bi de PIB. Se fosse um estado, era o quarto, por aí. Então, eu preciso de muito mais empresas entrando. Essa é outra alternativa que a gente tem. Se na região que vai ser impactada, eu preciso de mais vagas para ver se eu consigo realocar essas pessoas que vão perder emprego. Ainda está a força do trampolim nisso. E aí é que é a campanha que nós estamos fazendo. Hoje eu tenho um diretor a cada 40 cidades para trabalhar todos os nossos planos. Seja o SP Produz, seja a questão de captação de investimento, mas também o poder de convencimento que as empresas façam adesão. E essa alternativa de procurar um impacto tarifácio jogando em outras vagas, ela é extremamente necessária nesse momento. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, falando também sobre o programa Trampolim, plataforma que você pode buscar oportunidades de emprego e cursos também aqui na região. Secretário, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, um bom trabalho ao senhor e toda a sua equipe nesta sexta-feira. Parabéns pelo trabalho de vocês, um grande abraço, uma ótima sexta-feira e final de semana. E às 11h30 da manhã nós encerramos esta edição do Manhã Bandeirantes. Walter Sena, um ótimo final de semana e até o Band Cidade. Muito obrigado, Heitor. Bom dia a todos. Deixa eu mandar um abraço pro Edmilson, nosso ouvinte que hoje completa mais um ano de vida. Parabéns, Edmilson. Obrigado por estar conosco todos os dias com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica, Gil Kleber na coordenação. Vem aí, Carlos Henrique, o Nossa Área. Um grande abraço e ótimo final de semana. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, a CDHU, abriu inscrições para o sorteio de 54 apartamentos em Vinhedo. O cadastro vai até às 5 da tarde do dia 18 de agosto no site cdhu.sp.gov.br. Para se inscrever, acesse o site da CDHU e preencha o formulário. Escolha o empreendimento Vinhedo e siga as orientações. É importante lembrar que só é permitido um cadastro por família. Quem já participou de sorteios anteriores e não foi sorteado deve se inscrever novamente. Já sobre os apartamentos, eles têm 49 metros quadrados com 2 quartos, sala, banheiro e lavanderia. Estão disponíveis 28 unidades para a renda de 1 a 3 salários mínimos, 8 unidades para a renda de 3 a 5 salários mínimos e 6 unidades para a renda de 5 a 10 salários mínimos. Para participar, é necessário seguir algumas regras, como, por exemplo, morar ou trabalhar em Vinhedo há pelo menos 5 anos. Ter renda familiar entre 1 e 10 salários mínimos, não possuir imóvel ou financiamento habitacional e ter sido atendido antes por programas habitacionais. O sorteio será público e definirá titulares e suplentes. O financiamento terá juros zero para famílias com renda de até 5 salários mínimos, com parcelas que não passam de 20% da renda mensal, corrigidas
apenas pelo IPCA. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.